Alô, alô, tudo bem com você? Eu sou a Thaís, sou professora de alemão. E hoje nós vamos continuar a nossa série aqui que nós estamos fazendo sobre trabalhando todos os tópicos da gramática active A1 von B1, né? Esse material aqui, que é uma gramática muito boa, que eu recomendo bastante. Vou deixar o link dela aqui na descrição, que vai do A1 até o B1. E nós vamos, estou gravando vídeos de cada um dos tópicos gramaticais aqui, para você estudar alemão. Então, hoje nossa aula é o tópico 4 da lição e nós continuamos falando sobre verbos. Então, nosso tópico 4 chama Ich esse wenig, aber du isst viel. Eu como pouco, mas você come muito. O que nós vamos falar aqui neste tópico? Sobre ainda a conjugação de verbos no presente, que nós vimos no tópico 2. No tópico 3, nós exploramos ainda um pouco mais a conjugação de verbos também no presente. Ali no tópico 3 a gente vê de alguns verbos especiais. E aqui a gente vai falar no tópico 4 sobre verbos que nós podemos considerá-los como irregulares. Vamos lá. O que acontece? Temos aqui dois verbos de exemplos, já deixei aqui algumas citações. Vamos lá. Então, nós temos aqui o verbo comer, o verbo essen, e o verbo schlafen, que é o verbo dormir. E aí? Bom, antes da gente continuar, o que a gente pode considerar, o que a gente considera dentro das línguas, né, de modo geral, assim, é um verbo irregular. O que torna um verbo irregular? Por que a gente diz que ele é irregular? Um verbo irregular é aquele que ele está fugindo da regra. Algo que é irregular é isso, né? Ele está fugindo de uma regra. Mas o que acontece aqui? Nós vimos no tópico 2, vou deixar ele linkado aqui no card. Nós vimos no tópico 2 que a gente tem para o processo para conjugar um verbo, né? A gente tem, então, o, o verbo no infinitivo. Vamos pensar em português. Por exemplo, o verbo comer. A gente tem ali o ER, que é nosso indicativo de infinitivo. A gente pega então, o radical, com, e a gente vai acrescentar algumas marcas, né, as terminações correspondentes a cada pessoa, né? Para eu, a gente acrescenta o. Então, eu como. Tu, para você, né? Tu, a gente vai acrescentar tu comes, né? ES. Para ele ou ela come. A gente acrescenta o e. Então, cada pessoa tem a sua marquinha. No alemão, o processo é o mesmo. Nós vimos no tópico 2. No tópico 2, né, que a gente viu da conjugação, então nós vimos essas marquinhas, que são as mesmas marquinhas que aparecem aqui. Veja só. E para ich, ST para du, T para es e es, N para via, T para ia, N para sie do plural e para sie formal. A mesma coisa se repete aqui no outro verbo. Então, quando a gente fala que um verbo quando a gente diz, né, que um verbo é irregular, nós estamos pensando que ele tem uma irregularidade, uma mudança, ele foge da regra no radical. Essas mudanças de irregularidade, pelo menos em todas as línguas que eu já vi, né, que já vi sobre, essas mudanças nunca acontecem nas terminações que a gente acrescenta. Elas acontecem no radical. No português é assim, em outras línguas, né? Espanhol, o francês, o italiano, acredito que seja assim também. Nunca estudei italiano, tá? E no alemão também é dessa forma. Então, a gente tem uma mudança no radical. Então, um exemplo de um verbo em que isso acontece no português é o verbo fazer, né? A gente tem o radical faz, mas a gente não diz fazo, a gente diz faço, né? Então, a gente tem aí uma alteração no radical, né? Essa troca do Z pelo C cedilha.
No alemão, mesmo processo, então a gente tem aqui alguns exemplos de verbos, então, em que essa mudança acontece. Então, e que mudanças são essas? Que mudanças que são essas que são comuns de acontecer na língua alemã? É a troca do E para I. É uma troca sonora, tá? Nós vamos entender melhor por que o porquê disso. Mas é importante a gente entender que é uma troca sonora. Então, a gente troca a vogal de E para I. Essa é uma troca recorrente, comum, que acontece com muitos verbos. Uma outra troca muito comum é trocar de A para E. De A para E. O importante é a gente saber quando que essa troca acontece, porque mesmo no português com o verbo fazer, como eu dei de exemplo, né? É eu faço, tu fazes, ele faz. Opa, não mudou, né? A mudança só ficou na primeira pessoa, depois é nós fazemos, só lá na primeira pessoa. Então, às vezes, essa irregularidade no radical não vai acontecer em todas as pessoas na hora que a gente vai conjugar. Então, onde que acontece essas irregularidades nos verbos, na conjugação de verbos no alemão? Ela vai acontecer na segunda pessoa do singular, para du, você, e na terceira pessoa do singular, ele, ela, né? Es e es, em alemão. Porque eu deixei aqui, ó, os verbos eles vão trocar de lugar em du, es e es, tá? Veja só, no plural não tem nenhuma alteração e também na primeira pessoa também não. Então, a gente tem aqui, né? Ich esse, du isst, es e es, isst. Wir essen, ihr esst, sie essen. E do verbo schlafen, ich schlafe, du schläfst, es e es schläft. Wir schlafen, ihr schlaft, sie schlafen. Certo? Uma coisa importante, não são todos os verbos, né? Que são com E ou com A, né? Que é a nossa troca aqui, que vão trocar, que vão passar por essa troca de vogal. Não são todos. Então, dois exemplos aqui, o verbo gehen é geht, e o verbo lachen, é lach. Não tem essa troca não acontece, né? Esses verbos, eles não passam por essa troca de vogal. E aí, talvez você esteja se perguntando, como eu vou saber, Thaís, qual verbo troca, qual verbo não troca de vogal? E aí, eu vou te responder que não existe uma regra. De fato, não existe uma regra para a gente saber que um verbo é irregular, para a gente bater o olho no verbo e saber que esse verbo é irregular, esse verbo é regular, simplesmente batendo o olho no verbo. Isso a gente vai percebendo com o tempo. A gente vai aprendendo, conhecendo esses verbos, expandindo então o nosso vocabulário, e aí a gente consegue então saber e vai fixando que esse verbo é regular, que esse verbo é irregular. Mas, contudo, é importante a gente, uma coisa que eu observo, né, e que é dentro dos estudos linguísticos, isso é, eu lembro de professores já comentando sobre isso, irregularidade verbal, né? Vamos falar de irregularidade verbal. Ela vem do uso. Então, geralmente, os verbos que são irregulares, eles são verbos mais frequentes, eles são verbos mais usados. Então, a gente, quando vai estudar uma outra língua estrangeira, né, a gente fica com a sensação que só tem verbo irregular na outra língua. Sendo que, na verdade, não. Na verdade, a grande maioria é regular, mas os irregulares são usados com mais frequência. Então, a gente os vê o tempo todo. Inclusive, é muito provável que eles sejam irregulares justamente por serem mais frequentes. Há casos no português, eu não vou lembrar qual verbo, mas há casos no português de verbos que eram irregulares, caíram em desuso, assim, ao longo de muitos anos, séculos, e que hoje são verbos regulares. Então, isso é possível de acontecer. E é possível que algum verbo regular comece a ser muito, muito, muito utilizado e torne-se um verbo irregular. Então, por ter essa característica, né, de ser normalmente os verbos irregulares serem também os verbos mais usados, mais frequentes, a gente acaba memorizando mais fácil. Mas a gente pode sempre conferir no dicionário. Vou mostrar aqui para você compartilhar minha tela aqui novamente. Mostrar no dicionário aqui. Vamos lá.
Eu gosto bastante desse dicionário, vou deixar o link dele na descrição, né, que é o Léo, tem aplicativo também do celular. Eu gosto bastante dele. Então, vamos colocar aqui o verbo comer. Nós vimos ali, apareceu dizer. Então, tem lá, comer, essen. E aí, sempre aqui no dicionário, ele tem uma tabelinha, tá vendo? Do lado aqui, você clica aqui, ele te dá todas as tabelas de conjugação desse verbo, em todos os tempos verbais. Nós estamos vendo aqui, ó, no presente, tá? No present. Então, e aí você vê, ah, olha, ele trocou de vogal. Vamos colocar um outro verbo aqui. Verbo, hum, vou colocar o gehen, de exemplo, né? Aí o gehen, vou abrir aqui. Ah, será que troca? Olha, não trocou. A gente olha aqui, ó, tá vendo? Não tem essa mudança. Então, dessa forma, a gente, sempre que você estiver na dúvida, é regular, não é? Troca, não troca de vogal? Abre aqui e faz e confere. Com o tempo, a gente vai lembrando sempre, porque a gente vai estar sempre utilizando, tá? Então, não precisa entrar, em desespero. É importante saber que as irregularidades existem, que elas estão, que elas fazem parte da língua, fazem parte de toda e qualquer língua. No presente, as mudanças mais frequentes são de E para I, de A para E. E percebe que eu estou falando E, né, que é o som da letra aqui. Então, sonoro. Nós vamos entender. Elas acontecem aqui e como a gente vai saber, conforme a gente vai expandindo aí o nosso vocabulário. Ok? Perfeito, muito bem. Então, por que que eu estou falando, reforçando, essa troca é sonora, é sonora? Porque quando que a gente tem o som de E no alemão? Quando a gente encontra a umlaut. Essa ortografia, essa grafia, essa letra tem este som, né? Mas o som de I, a gente encontra quando a gente vai ter o som de I no alemão, quando temos na ortografia, na escrita da palavra, a letra I, ou quando a gente tem IE, que é o que a gente vê aqui nessa listinha, que tem alguns outros verbos comuns que são, que passam por essa mudança, essa troca de vogal. E vejam só, na ortografia, a gente tem IE ou somente um I. Na ortografia, em termos de som, é apenas um I, né? Sie empfiehlt, sie führt. Então, por isso que eu falei, né, várias vezes, é uma troca sonora, vamos pensar sonoro. Na ortografia, nós temos essas duas possibilidades para o som do I. E aí você fala, mas como vou saber se o verbo troca de para I? Tá, trocou para I no som. Se é I na ortografia é I ou é I? Conferindo no dicionário, expandindo nosso vocabulário, fazendo imersão, encontrando esse verbo em diversos contextos e situações de uso. E a gente vai fixando, tá bom? Então, os verbos que temos aqui: empfehlen, werden, sehen, lesen, sprechen, geben, vergessen, essen, sehen, helfen, mitnehmen. Então, empfehlen, que é o sugerir, sugerir, sentir, sugerir, né? Eu ando meio esquecida, gente, é a gravidez. Recomendar, isso, sugerir, não tô tão esquecida quando tô pensando. Werden, que é o tornar-se, fernsehen, que é assistir televisão, lesen, ler, sprechen, falar, geben, dar, vergessen, esquecer, essen, comer, sehen, ver, helfen, ajudar e mitnehmen, levar consigo. Ah, e aí aqui a troca de A para E. Na ortografia, a umlaut. Então nós temos abfachen, anfangen, einladen, einschlafen, fahren, gefallen, laufen, schlafen, tragen, waschen, né? Então, em português, temos, então, abfahren, partir, anfangen, começar, einladen, convidar, einschlafen, adormecer, fahren,
Ir em um veículo ou dirigir. Gefahren, agradar. Laufen, caminhar. Schlafen, dormir. Tragen, usar. Tipo, tô usando uma blusa. Ich trage eine Bluse. E waschen, lavar. Certo? Então, o importante aqui é a gente saber que essas são as irregularidades mais comuns, são desses verbos que trocam de vogal, e que essa troca acontece em do, as e es. A gente se encontra no próximo vídeo com o tópico 5. Tchau!